A diferença de idade importa no relacionamento cristão? Sim ou não? Seja bem-vindo a mais um episódio da Jornada Namoro Cristão e esse é o tema de hoje, o tema que nós vamos conversar. Agora, vamos fazer um combinado aqui. Eu preciso um pouco da sua paciência, porque essa resposta ela não é tão objetiva quanto parece. Por quê? Porque a resposta para essa pergunta ela é depende. Depende. Se você conhece algum amigo, alguns casais que têm uma diferença de idade considerável, provavelmente alguns deles deram muito certo, talvez outros deram muito errado. Então, depende de alguns fatores. Eu quero conversar com vocês sobre esses fatores que, na minha opinião, são importantes. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que avaliar, e isso vai determinar aqui o tamanho do desafio. A primeira questão é a faixa etária em que cada um está. A diferença de idade, se maior, se menor. Tá? Por que eu estou te falando isso? Vamos imaginar aqui pessoas que têm uma grande diferença de idade e estão em faixas etárias assim, consideravelmente diferentes. Vamos imaginar aqui uma menina que tem os seus 20 anos, acabou de sair do ensino médio, ainda não ingressou na faculdade e está tentando entender para onde ela vai seguir profissionalmente. E do outro lado, nós temos uma pessoa solteira também, mas com seus 35, 30 e tantos anos, já com 2 filhos, né? Essa pessoa mais velha, ela está posicionada já no mercado de trabalho, com a sua carreira definida. Obviamente, gente, não apenas a diferença de idade, mas as experiências que ambos já tiveram, a vivência que ambos já tiveram, os desafios que cada um enfrentou, né, em detrimento do outro, vai determinar muitas coisas do relacionamento, como a mentalidade, a maneira que se vê, né, o mundo, como lida com as pressões no dia a dia, e são coisas que precisam ser avaliadas. Por que eu falo isso para você? Porque assim, gente, muitas vezes nós achamos que basta entender que a pessoa é uma pessoa de Deus. Nossa, mas essa pessoa é de Deus, ela é serva, eu vejo ela envolvida em ministério da igreja, é uma pessoa correta, mas quando nós falamos de relacionamento cristão, apesar do namoro ser ainda um momento para vocês se conhecerem um pouco melhor e tomarem a decisão se vão avançar para o casamento ou não, é um momento de observar todas essas coisas. Não é para você ficar não, eu vou namorar para ficar matando a minha carne, para suprir a minha carência, não tem nada a ver com isso. O relacionamento cristão, ele tem um alvo, que é o casamento. Obviamente, você não é obrigado a casar com a pessoa que você está namorando, porque você ainda, como eu disse e repito, precisa conhecê-la e tudo mais, ok? Mas nós falamos de um alvo, ok? E para que vocês casem, as coisas têm que estar muito bem, vocês precisam ter essa convicção. Obviamente, gente, muitas coisas nós aprendemos e conhecemos ainda mais a pessoa a partir do momento que estamos casados, né? Mas nós precisamos avaliar no período do namoro, do noivado, todas essas coisas. Então, qual é a visão de mundo de cada um de vocês? Obviamente, se a diferença de idade ela é menor e as faixas etárias são parecidas, né? Obviamente a coisa fica mais fácil, porque as experiências provavelmente são parecidas, vocês já enfrentaram coisas similares, né? Enfim, uma pessoa que tem seus 30 anos, uma menina, e um cara de 35, já são faixas etárias próximas, enfim. Então, são coisas que precisam ser avaliadas. Normalmente, essa não é uma regra, eu falo baseado na minha experiência, normalmente, se a mulher é mais velha que o homem, né, há um desafio maior, ok? Por quê? Porque há uma tendência, né, talvez, né, o que dizem, da mulher amadurecer um pouco mais rápido. Então, pode ser que essa diferença do homem para baixo talvez dificulte um pouco o processo, mas isso é só na minha experiência, não estou falando que essa é uma realidade ou que vai acontecer com você, não é isso. Tudo depende, ok?
Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que você está disposto a suportar nesse relacionamento? Por quê? Porque é o seguinte, me escute, essa diferença de idade, de experiências e tudo mais, elas vão gerar um gap ali, né? Vamos pegar esse caso mais gritante, né? A diferença de 15 anos, né? Existem coisas que a pessoa mais madura, ela vai olhar para a pessoa mais nova e vai falar assim, puxa, mas, cara, olha a mentalidade dela. Só que, se ele ama e quer seguir no relacionamento, ele vai ter que estar disposto a esperar também essa pessoa como eu posso dizer, essa pessoa amadurecer. Então, aquele que é mais maduro, ele vai ter que aprender a lidar, de certa forma, com a imaturidade ou um certo nível de maturidade do imaturo. Então, você está disposto? Você está disposto? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós falamos de jeitão, agora eu já estou entrando no modo, abrindo parênteses aqui, quando nós falamos de jeitão, nem tudo vai mudar. Uma coisa é a pessoa amadurecer por vivência de vida e tudo mais, mas o jeitão, às vezes a pessoa não muda. E aqui eu não estou falando de jeitão, de coisas pecaminosas, de pecado, de gritaria, de nada disso. Estou falando de um jeitão da pessoa. Então, até que ponto você está disposto a suportar certas coisas? Você precisa fazer essa pergunta a si mesmo. E a si mesmo. E terceira coisa, qual é a visão de mundo de ambos? Porque não basta, como eu disse no começo aqui do vídeo, ser ungido, ser de Deus e tudo mais. Não. Qual é a visão de mundo? O que você projeta para o seu futuro? Profissional, ministerial, enfim, né? Quais são esses fatores, ok? Porque tudo isso é determinante. Imaginemos aqui que tem um cara que quer ser missionário lá numa área afastada do Brasil. E a menina, ela quer ser uma empresária e trabalhar em Nova York. Vai dar certo o relacionamento? Pode ser que sim, mas muitas concessões e muitos ajustes terão que ser feitos. Mas talvez a maior probabilidade de não dar certo, porque são visões totalmente antagônicas e elas não se complementam. Então, qual é a visão de mundo de ambos? Isso é importante na hora de avaliar. Agora, André, eu acho que nós queremos seguir, nós conversamos sobre esses pontos e legal, queremos seguir. Duas coisas que eu quero passar para vocês. Primeira, tenham humildade e paciência, ok? Sejam longânimos. E, segundo, tenham humildade para crescer. Tanto a pessoa mais imatura crescer e talvez acelerar um pouco o processo, bem como aquele que é mais maduro crescer e aprender também com aquele que é imaturo, ter paciência. Então, eu acredito que humildade, longanimidade, né? Vamos colocar essas duas no único tópico. E conversa, diálogo, alinhamento de expectativas, tornar tudo claro, são coisas, né? São os dois blocos de coisas ali que vocês precisam ter muito bem ajustado, tá? Então, qual é a expectativa que um tem? Qual é a expectativa que o outro tem? O que vocês podem combinar, deixar combinado? Porque, como diz o ditado, que é combinado não sai caro, né? Então, se vocês deixarem coisas combinadas, na situação assim, vamos agir assim? Vamos definir isso aqui antecipadamente? Vamos agir dessa forma? Vamos seguir para esse lado? Por quê? Porque esses ajustes, essas expectativas alinhadas, esses combinados que vocês vão deixar, vão ajudá-los a lidar com estresses de situações corriqueiras ali do dia a dia que possam surgir e causaria, em teoria, um problema por essa diferença de idade de ambos. Então, eu acho que esse vídeo deu para esclarecer. Interfere? Depende. Vai depender do comportamento e posicionamento de vocês em cada uma dessas coisas. Espero ter ajudado vocês. Curta, comente, deixe sugestões de outros vídeos aqui. Nós temos uma playlist só de namoro, a playlist Jornada Namoro Cristão. Compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, ativa as notificações. Vamos juntos.